Bom, vamos lá então. Livro 8, Matemática, página 60. Já estou aqui na página 60. Hoje é dia 28/9. Mas eu tô com o livro. Nossa, bolo de cenoura com cobertura de chocolate, já pensou? É o quê? Aqui tem uma imagem de um bolo de cenoura, parece. Cobertura de chocolate. Então vamos lá. Comparando frações com a unidade. Felipe e Marina trabalham em uma confeitaria e são responsáveis pelas vendas de bolo, repartidos em fatias iguais. Neste caso, um cliente pode comprar um bolo inteiro ou frações de um bolo. Veja o que Felipe comentou com Marina. Vendi 10/8 de bolo nesta manhã. Como assim? O que seria a fração 10/8? Ou seja, se o bolo tem 8 pedaços, como que ele conseguiu vender 10? Então, tá aqui embaixo, ó. Cada bolo, página 60. Cada bolo é dividido em 8 pedaços iguais. Logo, cada pedaço corresponde a 1/8 do bolo. Como eu vendi 10 pedaços, posso dizer que vendi 10/8 do bolo. De fato, o que Felipe falou faz sentido. Veja na figura. Então, ele vendeu um bolo inteiro, né, os 8 pedaços de um bolo, e mais 2 pedaços do outro bolo. Então, você lembra que nas frações nós somávamos os números de cima, certo? Com o numerador, e o denominador ficava o mesmo. Então, aqui, ó, eu tenho 8 pedaços desse, mais 2 desse, eu tenho 10. E o número de baixo eu mantenho, tá? Então, são 10 pedaços. Cada um corresponde a 1/8. Logo, os 10 pedaços são 10/8. Tá? É como se ele tivesse somado esse mais esse, só que cada bolo tem somente 8 pedaços. Certo? Alguma dúvida aqui? É em quarto ano. Página 61. Coloca a data na página 60. Hoje é dia 21. Se cada bolo representa uma unidade inteira, então a fração 10/8 é maior que uma unidade. Com essa ideia, apresentada por Felipe, podemos considerar que uma fração pode representar partes menores que uma unidade ou maiores, né, maiores que uma unidade ou igual a uma unidade. Então, igual a uma unidade, se eu tivesse 8/8. Para ilustrar mais exemplos sobre essa ideia, imagine que uma barra de chocolate represente uma unidade. Tá? Então, eu tenho 4/4. Tá? Então, os dois números são iguais, então eu tenho uma unidade inteira. Ok? Veja que ela está dividida em 4 tabletes. Então, a barra inteira pode ser representada pela fração 4/4. Ou seja, dizemos que 4/4 é igual a 1 inteiro. Tá? Então, ela foi dividida em 4 partes, que é o número de baixo, e tem as 4 partes aqui ainda, não foi comida nenhuma parte. Tá? Então, eu tenho 1 inteiro, eu tenho a barra inteira aqui. Fração menor que uma unidade. Pessoal, se tiver dúvida, pergunta, que vai ter exercício para vocês fazerem sobre isso, tá? Fração menor que uma unidade. Agora vamos considerar apenas 3 tabletes do total de 4 de uma barra. Ou seja, a gente comeu um pedaço do chocolate, tá? Então, a fração 3/4 é menor que uma unidade, ou seja, uma barra. Ou seja, dizemos que 3/4, ó o sinalzinho de menor. Lembra que nós trabalhamos esse sinalzinho menor e maior? Então, esse aqui é o sinal de menor que 1. Tá? Então, sempre que o número de cima
for menor que o de baixo, nós temos menos que uma unidade. Tá? A fração é menor que uma unidade inteira. Se ele for igual, eu tenho uma unidade inteira. E a fração maior que uma unidade? Agora vamos considerar 7 tabletes de 2 barras divididas em 4 cada uma. A fração 7/4 é maior que uma unidade ou uma barra. Ou seja, dizemos que 7/4 é maior do que uma barra, do que um inteiro. Quando uma fração for maior que a unidade, o numerador será maior do que o denominador. Tá? Então, voltando, ó. Na fração igual a um inteiro, eu tenho que ter os dois números iguais. Tá? Tanto o numerador quanto o denominador. Quando eu tenho uma fração menor do que uma unidade, o meu numerador é menor do que o denominador. Tá? Então, o número de cima é menor do que o número de baixo. Então, toda vez que tiver uma fração, o número de cima for menor que o de baixo, então vocês vão ter que colocar que essa fração é menor do que uma unidade. Vão ter que usar o sinal de menor. Tá? Que é esse aqui, ó. Agora, quando o número de cima for maior do que o número de baixo, então a fração é maior do que o inteiro. Eu tô entendendo, só que eu não tô entendendo. Não Só faz sentido, não. Quer ver? Não faz sentido. Não, ele falou. Eu tô Eu não entendendo. Tô entendendo, mas não tá entendendo. Marcos, presta atenção, ó. Aqui em cima, eu tenho uma barra de chocolate inteira. Sim. Certo? Então, aqui eu tenho uma barra inteira. Então, 4/4 é igual a uma barra inteira. Aqui, eu já comi um pedaço do meu chocolate. Eu tenho uma barra inteira? Não. Eu tenho 3 pedaços de 4. Então, essa minha fração é menor do que uma unidade inteira, do que uma barra inteira. Aqui, quantas barras eu tenho? Contando aqui com o meu, Isso. 8. Tá. Não, quantas barras eu tenho, não quantos tabletes. Quantas barras total? 7. Presta atenção, ó. Quantas barras eu tenho aqui? 3. Inteira, Marcos. 4. Marcos, ó. Isso aqui inteiro. Eu tenho uma barra de chocolate repartida em 4 partes. Ah, uma. Certo? Aqui eu tenho quantas barras inteiras, vamos dizer assim? Uma, 2. Marcos. Barra inteira, ó. Eu conto tudo, não reparto ela. Não é cada quadradinho. Ah. 7. Eu não reparto em quadradinhos, Marcos. 4. Conto inteira. Uma, 2. Essa aqui vale uma barra, essa aqui outra barra. Certo? Essa minha primeira barra está dividida em 4 partes, ela está inteira. Essa minha segunda barra está dividida em 4, porém está faltando um pedaço. Certo? Então, essas duas barras é menor ou menor que essa barra aqui? Maior. Maior. Então, por isso que quando o número de cima for maior do que o de baixo, ele quer dizer que é maior do que uma unidade. Tá? Porque eu tenho mais do que uma unidade aqui. Tenho 2 unidades, na verdade. Entendeu? Mais ou menos. Mais ou menos. Então, vamos lá. Aqui vocês tinham que juntar com um colega, mas vocês vão fazer individual. Leia e faça com atenção o que se pede. Se necessário, volte ao texto teórico ou peça ajuda à professora. Então, a primeira aqui, ó. Lá na página 62. Coloca a data. A figura está repartida em partes iguais.
Pinte todas as partes e depois complete as lacunas das frases seguintes. Então, aqui vocês vão pintar todas as partes que foram repartidas, da mesma cor. Vou pintar de lápis de escrever, tá? Tá, Pro? Preguiça, hein, meu? Eu? É. Ai, é mais fácil. Pintou aí, Davi, todas as partes? Pronto? Aham. Agora, ó, vocês vão escrever, eu vou fazer a pergunta, mas vocês não vão responder. Certo? Vocês vão escrever aí no livro de vocês, não pode falar. Combinado? Então vamos lá, sem falar. Coloca aqui o número, ó. A figura está repartida em quantas partes iguais? Escrevam aí. Eu pintei. Qual fração da figura? Ou seja, quantas partes eu pintei e quantas partes tem no total a figura? Vamos, Taqueda, responde. Escreve aí no seu livro. Ou seja, a figura inteira. Logo, a fração. Qual foi a fração que vocês pintaram mesmo? Corresponde a uma unidade. Ou seja, a fração que vocês pintaram é igual a uma unidade inteira. Agora, você tá que página? 62. Ah. Certo? Ó, então, a figura está repartida em quantas partes, Vitória? Cinco. Gabi, que fração que você pintou dessa imagem? Cinco partes? 5 partes de quantos? Uma barra inteira? Eu pintei 5 partes, quantas partes tem no total? 5. 5. Então, a fração que eu pintei foi 5 quintos. Então, aqui, logo a fração 5 quintos corresponde a uma unidade. Ou seja, 5 quintos é igual a uma unidade inteira. Cadê minha caneta?
Podem fazer a B. A figura está repartida em partes iguais. Pinte 3 partes e depois complete as lacunas das frases a seguir. Quem não responde, só fica copiando as respostas, não aprende, tá? Só para avisar. Fica esperando que eu dê a resposta e não vai aprender nunca. Terminaram? Essa é fácil, vai. Primeiro, ó, pinta 3 partes. Certo? Luan, a figura está repartida em quantas partes iguais? 3, Quantas partes tem essa figura aqui, Luan? 5. 5. Tá? Aqui ele está perguntando quantas partes iguais. Então, são todas as partes que vocês têm que contar, não as partes que vocês pintaram. Dani. Eu pintei quantas partes, Dani? 3. Quantas, Dani? 3. 3 de quantas? De 2. No total aqui, ó. Quantos tem no total? De 5. Isso. Tá? O número de baixo é sempre a quantidade total de quadradinhos, tá, Dani? Então, eu pintei 3/5 da figura, ou seja, menos que a figura inteira. Logo, a fração 3/5, tá? Que aqui é sempre a mesma coisa, é menor que uma unidade. Ou seja, 3/5 é menor do que 1. Ó, uma dica, presta atenção. Quando vocês estiverem com dúvida de saber se o sinal é maior ou o sinal é menor, vocês pegam o lápis de vocês e faz um pequeno risquinho, ó. Eu expliquei isso para vocês, né? Tá vendo aqui meu risquinho? Que número que ele parece aqui? 4. 4. Tá? Quando eu tenho o meu assim e eu faço um risquinho, que número que eu tenho aqui? 7. 7. 4. Aqui é o 4 e esse aqui? Ah, tá. 7. Parece a letra A, parece um É. 4. Ó. Tá? Então, quando você fizer esse cortinho aqui, ele ficar o 4, é o sinal de menor. Quando você fazer o cortinho, ele ficar o número 7, é o sinal de maior. Então, ele é o maior e o 4 ali é o menor. Isso. Então, se esse aqui que está virado para cá é menor, e o ao contrário é o maior.
Tá? Isso aqui é para quando vocês tiverem dúvida. Ah, eu não lembro qual que é o maior, qual que é o menor. Aí vocês fazem esse tiquezinho pequenininho a lápis. E aí vocês vão saber qual que é o menor e qual que é o maior. Certo? Põe isso na Coloquem o prova. correto. Posso limpar aqui? Uhum. Pode, Dani. Página 63. Não entendo Quê? nada. Então, aqui, ó. As figuras estão repartidas em partes iguais. Cada uma delas representa uma unidade, tá? Então, ó, aqui eu tenho uma unidade, certo, Marcos? E aqui eu tenho outra unidade. Tá? Cada unidade está repartida em 8 partes, em partes iguais. Então, 1, 2, 3, 4, em 5 partes iguais cada uma. Tá? Então, pinte 8 partes e depois complete as lacunas da frase a seguir. Então, dessas duas partes inteiras aqui, vocês vão pintar 8 espacinhos. Mas não dá. Das duas. Junta as duas e pinta 8. É. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, de uma barra eu pinto todas e da outra eu pinto somente 3. Pintar 3. Marcos, cada figura, tá? Cada unidade desta aqui está repartida em quantas partes iguais, Marcos? Em 4? Quantas partes iguais eu tenho aqui, ó? 5. 5. Tá? Ele está pintando cada unidade, cada figura. Letícia, eu pintei quantas partes no total? 8. Isto é, representei qual fração, Luan? 8 décimo? 8. Quantos eu tenho em cada parte? 5. 5. Tá? Eu não vou somar todos os quadradinhos, eu só somo de 1. Ok? Vitória, a fração, que fração que eu coloco aqui? 8 quintos? 8 quintos é maior que uma unidade. Ou seja, 8 quintos, sinal de maior, ó, se eu cortar ele fica valendo um 7, é maior do que uma unidade. Ah, então, o número de cima é maior que o de baixo, então ele é maior do que uma unidade. Eu tenho mais que uma unidade aqui para fazer essa atividade.
2. Observe com atenção cada figura e escreva a fração que está representada pela parte colorida. Então, lembrando, a parte colorida fica em cima, o número, tá? E a parte total de cada imagem fica embaixo. Feito isso, assinale com um X a alternativa correta, que indica a comparação da fração com uma unidade inteira. Então, essa primeira aqui, ó, Davi. Takeda. Quantas partes pintadas eu tenho aqui, Davi? Cara, só que o negócio que tá pintado, professora? É. Quantas partes está pintada nessa imagem A? Olha aí no seu livro. Quantas partes está pintada na A? Quantas, Davi? Takeda. Olha na figura, quantas partes está pintada de verde? Davi, responde. Três. Não, quantas partes está pintadas de verde? A cor verde aqui, ó. Quantas estão pintadas? Hein, Davi? Marcos? Oi. Quantas partes verdes está pintada aqui? Uma. Quantas eu tenho no total? 3. Então, eu tenho 1/3. Gabriela? Oi. Essa fração que eu montei aqui, ela indica mais que uma unidade, menos que uma unidade ou uma unidade inteira? Uma unidade? Olha aqui. Menos que uma unidade? Menos que uma unidade. O número de cima é menor, desculpa, que o de baixo. Eu tenho menos que uma unidade. Vitória, a imagem B. Quantas partes eu tenho pintadas? A B? É. 4. Quantas partes iguais estão repartidas cada figura? 3. 3. Então, eu tenho 4/3. Pessoal, uma coisa que vocês têm que gravar na cabeça de vocês, ó. Toda vez que eu tiver duas imagens, o número que vai ficar embaixo, ela equivale a uma imagem só.
tá? Número de cima, eu somo das duas. O de baixo é somente de uma. Certo? Luan, essa fração indica mais que uma unidade, menos que uma unidade ou uma unidade inteira? Mais que uma unidade? Mais que uma unidade. O número de cima é maior do que o número de baixo. Marcos, na C, quantas imagens eu tenho pintadas no total? Ixi, peraí. Gabi, ativa sua câmera. Tem 20 pintados. 20 de quanto, então? E 24. Somos só de um. Presta atenção no que eu estou falando, pessoal. O número de baixo, ele vai se referir a somente uma figura. Eu não somo as duas figuras no número de baixo. Quantas eu tenho aqui nessa figura, Marcos? Ele e o grande. 12. Isso. Tá? É isso que vocês têm que gravar, ó. O numerador, eu somo os dois desenhos. O denominador, eu somo só um. Tá? Letícia, essa fração é mais que uma unidade, menos ou uma unidade igual? Mais que uma unidade. Gabriela, imagem D. Quantos quadradinhos eu tenho pintados? 8. De quantos? 8. Dani, na imagem D, essa fração indica mais que uma unidade, menos que uma unidade ou uma unidade inteira? Mais que uma unidade? Presta atenção nos números. Uma unidade. Isso. Você tem que prestar atenção nisso, tá? Quando o número de cima menor que o número de baixo, eu tenho menos que uma unidade. Quando o número de cima é maior do que o número de baixo, eu tenho mais que uma unidade. Quando os dois números são iguais, eu tenho uma unidade inteira. Tá bom? Copiaram? Uhum. Letícia, copiou? Dani?